Olá, tudo bem? Aqui é o Edipo da Ed Cursos e na aula de hoje nós vamos estudar os componentes do tipo Number e do tipo Range. Mas antes, deixe seu like no vídeo e também já se inscreva no canal para não perder as próximas aulas. Nas aulas anteriores, nós aprendemos a utilizar esses componentes aqui. A gente aprendeu a criar os componentes de data e hora, rádio button, checkbox, componentes de senha, text area e as caixas de texto. Nessa aula, nós vamos aprender a utilizar esses componentes aqui. O primeiro é o input do tipo number, que é usado para a gente informar números, e o segundo é o input do tipo range, que é utilizado também para selecionar aqui um número, mas utilizando esse componente aqui, onde você pode clicar e arrastar para ele selecionar determinado valor. Para fazer isso, primeiro eu vou vir aqui no Visual Studio Code. Aqui nós temos o field set da data e hora e o field set do radio button. Eles estão dentro dessa div com a class row. Então eu vou vir logo abaixo dessa div, então logo após o fechamento dela, vou adicionar mais uma div que também vai ter a class row, ou seja, vai ser uma nova linha. E dentro dessa div eu vou criar mais uma com a class call-6. Ou seja, essa div vai ocupar metade da largura da tela. E quando for uma tela pequena, call-S, aí ela vai ocupar a largura inteira, que são as 12 colunas. Dentro dela, eu vou inserir mais um field set. O título dele a gente coloca no componente legend e o título vai ser números. Se eu voltar aqui e atualizar, então a gente já tem o nosso field set, onde a gente vai inserir esses componentes aqui. Dentro do field set, eu vou colocar uma div que vai representar novamente uma linha, então vai ter a class row. Dentro dela eu vou colocar mais uma div. Essa linha vai ser dividida em 3 partes, então cada parte vai ocupar o espaço de 4 colunas. Então essa div tem que ter a class call-4. Quando for uma tela bem pequena, call-S, aí eu quero que essa div ocupe o espaço de 6 colunas. E é dentro dela que eu vou inserir o meu input. Então aqui eu vou inserir um input, o type dele vai ser number. Eu já vou colocar um ID para ele, vai ser txt idade, e um name. O name vai ser idade. Logo acima do input eu vou precisar inserir a label. Na propriedade for dessa label eu coloco o ID do input, que ela vai ficar ligada. E aqui dentro dela eu coloco o texto. Vai ser idade, 2 pontos. Lembrando que em aulas anteriores a gente criou classes para as labels e para os inputs. A classe que a gente usa na label, então aqui eu vou colocar class, é a classe rótulo. E a classe que a gente usa nos inputs, aqui no input eu vou colocar class, vai ser a classe caixa, tracinho, texto. Se eu voltar aqui e atualizar, perceba que a gente já tem um input seguindo os padrões dos outros inputs que a gente já criou. E a label também está personalizada da forma que a gente personalizou todas as outras. A diferença do input do tipo number para o input do tipo text normal é que ele não permite a gente digitar texto. Perceba que quando eu digito um texto e clico fora, ele já fica em vermelho, indicando que tem um valor inválido no campo. Então ele é um campo destinado para a gente digitar apenas números. E ele também tem esses botões aqui do lado para que a gente possa aumentar o número e diminuir. E nesse input a gente tem mais algumas propriedades, como por exemplo a propriedade placeholder, que a gente coloca um texto no fundo do input. Nesse caso eu vou escrever idade. Agora quando eu dou um F5, perceba que fica escrito idade no fundo da caixa de texto. Além dessa propriedade, ele tem a propriedade autofocus, que é usada para ele receber o foco assim que a página é carregada. Ele também tem a propriedade disable, que é para desabilitar esse campo. A propriedade read only, que é para deixar ele como somente leitura. A propriedade required, que é para informar que esse campo tem que ser preenchido para o formulário poder ser enviado ao servidor. Uma propriedade diferente que ele tem é a propriedade step. Eu vou colocar aqui o número 5, então step vai ser 5. Se eu voltar aqui e atualizar, antes quando eu clicava nesses botões, ele aumentava de 1 em 1. Agora se eu clico aqui para aumentar, perceba que ele vai agora de 5 em 5. Se eu diminuo, também diminui de 5 em 5. Então é isso que a propriedade step faz. Ela define de quanto em quanto vai aumentar ou diminuir o valor desse campo. Ele também tem a propriedade min,
que é para a gente informar o valor mínimo permitido nesse campo, então o mínimo vai ser 0, e ele também tem a propriedade max, que é para informar o valor máximo vai ser 100. Voltando aqui, atualizando, vou tentar colocar um valor negativo, menos 1. Perceba que quando eu clico fora, ele já deixa vermelho, indicando que é um valor inválido. Isso porque a gente definiu que o valor mínimo tem que ser 0. Então essas são algumas das propriedades que é possível usar no input do tipo number. Agora aqui abaixo a gente vai adicionar mais uma div. Essa div vai ter a class call-4 e call-s-6, assim como a gente colocou nessa div anterior. Dentro dela eu vou adicionar um input e o type dele vai ser o type range. O input do type range é esse componente aqui, que a gente pode clicar e arrastar para ele selecionar um valor. Ele também tem um ID, nesse exemplo eu vou colocar txt volume, também tem a propriedade name, que eu vou colocar volume, e ele também tem as propriedades min, que é para a gente definir o valor mínimo, nesse exemplo eu vou colocar 0, e a propriedade max, que é para a gente definir o valor máximo, que nesse exemplo eu vou colocar 10. Além disso, eu já vou inserir aqui a label, que vai pertencer a esse input, então na propriedade for, preciso colocar o ID dele, e o texto dela vai ser volume, . Voltando aqui no nosso exemplo e atualizando, perceba então que já tem aqui a label, e a gente já tem um input do tipo range, ou seja, ele já inseriu aqui o componente que a gente pode clicar e arrastar para selecionar um valor. Essa label, ela tem que receber a classe rótulo para ficar igual às outras. Então vou voltar aqui na label, colocar a class rótulo. Vou voltar aqui a atualizar. Então a label já ficou configurada assim como as outras. Um detalhe nesse componente é que o usuário não sabe qual o valor que está selecionado. Por exemplo, se ele seleciona e traz o marcador até aqui, ele não sabe identificar que valor que é nessa posição. Se ele traz aqui, o usuário não sabe dizer qual o valor que está selecionado nesse momento. Então a gente vai inserir um componente que vai exibir o número que está selecionado nesse componente, assim como a gente tem aqui. Por exemplo, quando eu trago aqui no meio, eu sei que é 5, porque aqui está exibindo 5. Se eu diminuo um pouco mais, ele sempre vai atualizando aqui o valor para o usuário ver. Para fazer isso, logo aqui embaixo do input, eu vou inserir um componente chamado output. Esse componente tem que ter um ID, o ID dele vai ser out volume, e agora quando o usuário alterar o valor desse input, tem que fazer exibir dentro desse output. Então para isso eu vou utilizar aqui um evento chamado onInput, ou seja, quando ele receber um novo valor, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse componente aqui, o out volume, então eu vou colar aqui o nome dele, out volume, e vai mudar o valor desse componente, então eu coloco .value, vai ser igual o txt volume, que é ele mesmo, então eu copio e colo aqui o nome dele, .value. Vou dar um enter aqui só para ficar melhor indentado, e você vai perceber então que quando ele receber um novo valor, ele vai pegar esse componente e vai alterar o valor dele. O novo valor dele vai ser o txt volume, que é o input.value, que é o número que está selecionado. Agora a gente vai ver se funcionou. Vou atualizar, e agora quando eu mudo aqui, perceba que ele exibe o valor aqui do lado. Então nessa posição, esse input está valendo 8. Se eu trazer aqui, agora ele está valendo 2. Então assim o usuário já consegue identificar qual o valor que está selecionado. Eu só não quero deixar esse output solto aqui, então eu vou recortar ele daqui e colocar ele logo após o texto aqui da label. Então vai ser volume , e daí dentro da label mesmo eu coloco o componente output. Eu vou só dar um enter aqui para ficar melhor indentado, para a gente poder visualizar melhor. Então dentro da label a gente tem o texto volume, e logo do lado do texto volume a gente tem o componente output, que vai exibir o valor selecionado no input. Voltando aqui atualizando, então agora quando eu altero, perceba que o número aparece aqui do lado da label. Caso você queira exibir o valor selecionado aqui no componente range dentro de um input, por exemplo, dentro desse input aqui, é só você vir aqui no código e no lugar do ID desse componente output, você coloca o ID do componente que você quer que apareça o valor.
Então agora ele vai exibir dentro do componente txt idade. Se eu voltar aqui e atualizar, perceba que agora quando eu mudo, é o valor do txt idade que está sendo alterado. Então através do id você consegue definir em qual componente que vai ficar o valor do range. Mas isso apenas para exibir. Quando você submeter esse formulário, o valor desse input vai chegar lá no servidor dentro da variável volume, que a gente definiu aqui na propriedade name. Então agora os nossos componentes já estão funcionando. O próximo passo vai ser estilizar esse input do tipo range para que ele fique igual a esse input do tipo range que a gente definiu no nosso exemplo. Perceba que aqui é uma bolinha, ela é azul e a barrinha está estilizada também, não é essa barrinha que vem por padrão. Um detalhe importante é que esse input pode aparecer de formas diferentes dependendo do navegador que você está utilizando. Eu estou utilizando aqui o Firefox, então ele aparece desse jeito aqui. Para estilizar, a primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui no input e definir uma classe para ele. A classe vai se chamar range. Agora eu vou copiar o nome dessa classe, vou vir aqui no meu arquivo CSS e vou criar um bloco de CSS que vai ser aplicado nessa classe. Tudo que a gente fizer dentro dessa classe aqui vai ser aplicado a essa linha aqui de trás. Esse componente aqui a gente vai estilizar daqui a pouco. Então primeiro eu vou definir a altura dela. Para definir a altura eu uso a propriedade height, eu vou colocar 13 pixels. Além da altura, eu também quero definir a largura que ela vai ter, com a propriedade width. Eu quero que ela ocupe 100% da div onde ela está. Então coloco aqui 100%. Olhando aqui no nosso exemplo, a gente percebe que ele tem uma borda. Então eu vou utilizar aqui a propriedade border. Essa borda está definida com 1 pixel. É uma borda sólida. Então aqui eu coloco solid. E o código da cor dela é cerquilha D1, D1, D1. Ela também tem uma cor de fundo, background color, e o código dessa cor é cerquilha FA, FA, FA. Então a borda é um cinza bem claro e a cor de fundo é um tom quase branco. Se eu voltar aqui e atualizar, perceba que não muda nada. Isso porque cada navegador define o próprio estilo desse componente. Para tirar essa forma padrão que o navegador coloca no componente, a gente pode vir aqui e inserir a propriedade Appearance, deixando o valor dela none. Assim a gente tira as configurações que o navegador colocou nesse componente e aplica essas configurações que a gente fez agora. Então se eu voltar aqui agora e atualizar, perceba então que ele colocou a borda, a cor de fundo, a largura e a altura que eu defini. Além disso, eu quero deixar as bordas um pouco arredondadas. Para isso eu utilizo a propriedade border -radius. Eu vou deixar aqui com 5 pixels. Voltando aqui e atualizando, perceba que agora então ele ficou com as bordas um pouco arredondadas aqui nos cantos. E eu vou aplicar uma margem ao topo para que ele não fique grudado aqui em cima. Perceba que esse aqui, ele está um pouquinho para baixo. Então aqui eu vou colocar margem -top de 8 pixels. Voltando aqui e atualizando, perceba que agora ele ficou mais alinhado com o outro input. Agora eu abri esse mesmo exemplo no navegador Edge. Perceba que quando eu clico no componente, ele aplica essa borda aqui no componente. Para tirar isso, aqui eu vou utilizar a propriedade Outline, deixando none. Agora se eu voltar aqui no Edge e atualizar, agora quando eu clico, perceba que ele não coloca aquelas bordas ali. Então você sempre tem que cuidar em todos os navegadores para ver o que acontece em cada um. Então essa parte do componente já está estilizada corretamente. Ela já tem a largura correta e todas as propriedades que a gente queria. O próximo passo vai estilizar esse componente aqui, que é a bolinha que a gente arrasta. Então para isso, vou voltar aqui no CSS. Primeiro, eu vou pegar a referência do elemento que tem a classe range. E essa bolinha é como se fosse um pseudo-elemento que tem um nome específico. Então a gente vai pegar o componente com a classe range, que é esse input aqui, e a gente vai ter que obter esse pseudo-elemento que é a bolinha. Para isso, aqui no código, a gente coloca 2 pontos, e agora o nome desse pseudo-elemento. No Firefox, a gente coloca tracinho, mos, tracinho, range, tracinho, thumb. Então é esse o pseudo-elemento que representa aquela bolinha
no Firefox. E agora eu posso estilizar ela como eu quero. Vou começar definindo a altura e a largura dela. Então a altura, height, vai ser de 20 pixels. A largura, width, vai ser de 20 pixels também. Como ela é completamente redonda, eu vou colocar border radius de 50%. Eu vou definir uma borda para ela também. Então aqui a propriedade border vai ser de 1 pixel, vai ser sólida e a cor vai ser um tom de azul. Então eu coloco aqui o código cerquilha 0893C7. Então é um tom de azul que vai representar a cor da borda e vai ter uma cor de fundo, um background color. O código dessa cor é cerquilha 00AEEF, que também é um tom de azul. Voltando aqui e atualizando, perceba então que o elemento já está com a bolinha bem semelhante a essa daqui. Aqui tem mais um pequeno detalhe. No nosso exemplo, quando eu trago o mouse em cima do elemento, perceba que o cursor se transforma nessa cruzinha, e no nosso ainda continua o cursor normal. Então para isso, eu vou vir aqui e adicionar a propriedade de cursor, recebendo o valor move. Voltando aqui e atualizando, então agora quando eu trago o mouse em cima, ele se transforma nesse desenho aqui. E assim a gente conclui a estilização desse nosso componente para o Firefox. Mas agora se a gente acessar o Edge e dar um Ctrl F5, perceba que a estilização dessa bolinha não foi aplicada corretamente. Isso porque no Edge, esse código aqui não funciona. Esse daqui é específico para o Firefox. No Edge é semelhante, só que tem um nome diferente. Então eu também vou colocar ponto range, dois pontos, e aqui o nome é diferente. E o nome vai ser tracinho WebKit, tracinho slider, tracinho thumb. E agora sim, eu posso copiar todas essas configurações aqui que a gente fez para o Firefox para cá. Agora se eu venho aqui no Edge e atualizo, perceba que ainda não funcionou. Isso porque faltou a gente aplicar a propriedade Appearance, deixando ela com valor none. Assim a gente tira as configurações que vem por padrão nesse componente e aplica essas nossas novas configurações. Agora sim, se eu atualizo, perceba que o elemento ficou estilizado da forma que a gente queria. E para tirar dúvida, eu vou testar agora no Chrome. E aqui no Chrome, a gente percebe que está funcionando corretamente também. E esse aqui é mais um exemplo de componentes que a gente tem que estilizar de formas diferentes para que eles funcionem em todos os navegadores. Aqui então a gente fez esse código e viu que funcionou no Firefox, no Chrome e no Edge, mas pode ser que algum outro navegador precise de outros códigos para que funcione corretamente também. Espero que você tenha gostado de aprender a utilizar o input do tipo number e do tipo range. Se gostou, deixe seu like no vídeo e também já se inscreva no canal para não perder as próximas aulas. E até a próxima!